A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de apresentar o webinar Desafios das Novas Tecnologias no Setor Elétrico para o Direito, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, energia renováveis e acessíveis e produção e consumo responsável. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB São Paulo. Bom dia a todos, obrigada a todos os participantes aqui por mais um evento. Um agradecimento especial ao Luiz Eduardo Diniz, que vai nos prestigiar hoje com a palestra sobre o tema de desafios de novas tecnologias no setor elétrico para o direito, e também a minha colega de turma, de comissão, Jerusa, de quem veio a iniciativa de organizar o evento também, que vai mediar esse nosso evento. Bom, vou primeiro apresentar nossos participantes aqui, para depois a gente entrar na discussão e contextualizar uns 5 minutinhos aqui um pouquinho sobre o tema. Tá? Luiz Eduardo é procurador federal, procurador-geral da ANEEL, procurador federal, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Pernambuco e mestre em Direito pela TU Berlim, a escola técnica, como eu te perguntei, Luiz, tá? E a Jerusa é sócia da Magalhães e Reis Agato, é mestre em energia pelo programa, né, da Universidade de São Paulo, o IEE, especializada também em regulação pela Escola de Florença, também, que é bem renomada na área de regulação, e também em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. Hoje, a gente resolveu debater um tema que eu acho que está bem, eu diria assim, no topo da agenda. Só para contextualizar, eu acho que hoje teremos mais, ao longo do dia, 4 ou 5 eventos falando ao redor da questão de tecnologia. E ao final, até vou aproveitar o espacinho final para depois recomendar um outro que tem a ver com o centro também de Colômbia, onde eu vou participar mais tarde. E por que o tema está tão em voga? Eu acho que a gente tem vivido momentos de bastante transição em todos os sentidos, não estou falando só no sentido da transição e da pandemia que a gente ainda está passando, mas no sentido de transição mesmo de hábitos, transição energética, transição para um mundo mais tecnológico. E o que a gente pretende discutir hoje aqui não é tanto quais as tecnologias, como profissionais do direito, talvez a gente não vai entrar no debate de que tecnologias estamos falando, de que mudanças estamos falando. Mas o que a gente vai discutir, sim, refletir, eu acho que essa é a ideia, é a capacidade ou não, a habilidade ou não do direito de se acompanhar isso, a capacidade também do direito promover ou obstruir esse avanço das tecnologias. E isso é muito importante para o operador do direito pensar na força que o direito tem o direito em conjunto com outras ciências, mas principalmente o direito de promover mudança ou não. E considerando que hoje mudança é meio a regra, é bom que a gente pense a capacidade do direito de se adaptar ao novo cenário. Então, acho que eu vou passar primeiro, Luiz, se você não se importar, para a Jerusa contextualizar um pouquinho mais o tema, depois a gente passa para você e vamos batendo um papo, literalmente, aqui. Para o pessoal que está assistindo, como já foi avisado, por favor, fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no Q&A ou no chat, e eu vou tentando aqui com a Jerusa trazer e aglomerar e juntar as perguntas mais ou menos do mesmo tema e passar para o Luiz e para a própria Jerusa. Enfim, a gente vai tentando passar as perguntas e acho que a gente não conseguir no final, mesmo com o tempo de perguntas, a gente endereça depois pessoalmente ou, enfim, a gente tenta dar uma resposta para todos. Obrigada, Jerusa, com você. Bom dia a todos também que nos assistem, espero que todos estejam bem com saúde. Gostaria de agradecer Maria João aqui pela oportunidade de participar desse debate com o procurador, o Luiz Eduardo. Eu tenho certeza que vai ser um debate muito interessante, porque, como a Maria João colocou, esse tema ele é um tema muito presente na agenda hoje,
por conta da transição energética, né? Como ela falou, o nosso objetivo não vai ser tanto entrar na parte técnica, na parte econômica, isso tem outros webinars que também estão endereçando esses temas, mas sendo a Casa do Direito, e ainda mais no mês dos advogados recebendo o procurador da agência, sendo a Casa do Direito, a nossa ideia é entender um pouco o impacto disso na regulação e como é que os profissionais também dessa área estão se posicionando, vão se posicionar em relação a isso. E muito brevemente, né, só para a gente entender um pouco do que está acontecendo, se nós olharmos aí no Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética, o próprio Congresso Nacional, a Agência Reguladora de Energia, você vê que tem várias iniciativas, consultas públicas, tomadas de subsídios, endereçadas sobre esse tema, né? A transição energética, ela é um fenômeno que está acontecendo no mundo, no Brasil. Até o que se fala, né, o que tem se colocado é que, enquanto lá fora esse é um fenômeno muito ligado à questão do meio ambiente, da sustentabilidade, a nossa matriz ela já é muito renovável, mas a gente também está sofrendo impacto por toda essa evolução tecnológica. Eu não vou me alongar aqui, porque eu também estou bem ansiosa aí pela palestra do Luiz, e ao final, depois que ele encerrar, a gente já tem uns pontos aqui, Luiz, para colocar em debate com você. Obrigada. Obrigada, Jerusa. Acho que você pontuou bem o que eu já tinha também colocado. E agora, Luiz, com você. Eu acho que você tem, não sei se você quer compartilhar o material com a gente, ou você vai falar, e a gente também vai, na medida que forem surgindo as dúvidas, levantando a mão virtualmente, né? Que eu sempre esqueço, levanto as duas, o virtual e assim. E te interrompendo um pouquinho. Mas vamos deixar evoluir um pouco também para a gente pegar o seu raciocínio, que é o que todos queremos ouvir. Obrigada, Luiz. Com você também. Bom dia, Maria. Bom dia, Jerusa. Bom dia, Saine. Bom dia a todos os colegas da OAB, a todos os presentes. Para mim é uma grande honra ser convidado pela OAB de São Paulo, pela Comissão de Direito de Energia, para participar de um webinar. Eu me lembro, Maria, que já tinha recebido um convite, eu estava bastante ansioso para ir a São Paulo, e esse convite terminou não se concretizando por conta do coronavírus. 27 de março. Que ia ser. Exatamente. Teria sido em março e terminou não se realizando. Do ponto de vista da instituição ANEEL, apesar de eu não estar aqui falando em nome da ANEEL, é um prazer muito grande de ter esse diálogo com atores institucionais extremamente importantes. Nós temos feito diálogos não apenas com a OAB, mas com o Ministério Público Federal, temos feito eventos com a Terceira Câmara de Coordenação e Revisão da PGR, temos feito também diálogos com algumas seções judiciárias, como é o caso da seção judiciária de Pernambuco, do DF. E, então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu só fiquei muito preocupado quando Jerusa falou que está muito ansiosa para ouvir o que eu vou falar, porque eu estava estudando a fórmula da felicidade um dia desses e eu vi que F é igual a R menos E, ou seja, realidade menos expectativa. Então, quanto maior a expectativa, menor será a felicidade diante da realidade. Então, coloca uma pressão muito grande em cima do palestrante. Mas vou tentar aqui fazer o meu melhor. Apenas fazer um registro que o que eu pretendo trazer aqui são reflexões críticas, reflexões que todo profissional do direito, se não já fez, vai fazer em algum momento, porque a nossa realidade ela tem sido muito dinâmica e tem causado crises existenciais para o profissional do direito. Então, eu vou compartilhar inicialmente aqui a apresentação. Deixa eu só aqui, share screen. Agora vai. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tá craque, Luiz. Deu certo de primeira. A minha demora umas 4 vezes sempre. Mas por falar em tecnologia. Maravilha. Maravilha. Bem, então, primeiro agradeço. O tema a ser tratado será uma análise, uma reflexão de direito administrativo sobre as novas tecnologias no setor elétrico. Eu pretendo fazer isso de uma forma bem humorada, porque eu acredito que é a melhor forma de se expor um tema complexo, principalmente por meio de um webinar.
No webinar, as pessoas estão em casa, acabou de sair promoção no Amazon. O Amazon é uma tentação muito grande, então as pessoas podem terminar se distraindo se a gente não tiver algum grau de não consiga prender a atenção. Então, eu elaborei esse roteiro da apresentação, que já pode ser até visto como conclusão. Para aqueles mais ansiosos, aqui já tem uma semente da conclusão e uma semente do que a gente vai ver ao longo da apresentação. O primeiro ponto é uma análise ampla do impacto das tecnologias na história da humanidade. E uma conclusão que se pode ter ao se analisar a história da humanidade, de 10 mil anos para cá, é que ao mesmo tempo em que a tecnologia ela cria novos problemas, novos desafios, ela dissipa velhos. Esse é um fato que pode ser observado por meio da análise do arado, por meio da análise dos equipamentos industriais e agora, nessa terceira geração, a digitalização dos computadores. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante se analisar é ter um viés de qual o impacto das tecnologias nas sociedades chamadas pós-industriais. No Brasil, nós temos uma transição entre ainda uma sociedade industrial e qual o impacto disso no fenômeno do prosumo. E a gente vai ver exatamente o que é prosumo, que isso não se resume ao setor elétrico, mas é um fenômeno muito mais amplo. Em terceiro ponto, uma análise do prosumo no setor elétrico, os desafios que ele apresenta, os potenciais benefícios e a melhor forma de extrair os benefícios desse fenômeno para o setor elétrico. E aqui que entram as novas tecnologias, né? Os recursos energéticos distribuídos, a microgeração de energia, a resposta da demanda, a conjugação do armazenamento e, por fim, aí a crise existencial, o direito administrativo no divã. Uma conclusão que já eu nem precisaria dizer, todos já têm essa percepção, que o direito ele nunca conseguirá acompanhar as mudanças tecnológicas. Então, haverá sempre uma fricção natural entre o direito e a evolução tecnológica. Antes quer dizer, já começando aqui o primeiro ponto, falar sobre tecnologia, o que eu acho muito interessante e até poético é trazer aqui muito rapidamente um vídeo de um discurso que o presidente John Kennedy proferiu em 1962, quando foi lançado pela NASA o projeto Man on the Moon. O homem terminou sua chegada à Lua em 1969, 7 anos depois. Mas naquele momento, John Kennedy proferiu esse discurso histórico, que eu vou reproduzir aqui em inglês, depois vou fazer apenas um breve resumo. E nesse discurso, ele condensa 50 mil anos de história da humanidade em 50 anos. Então, vocês vão ter aqui, por meio dessa alegoria que ele traça, uma percepção de como temos evoluído. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But convince, if you will, the 50,000 years of man's recorded history is a tiny matter of a concept. In these terms, we know that it's possible to set the end and then
Bem, então, o que eu acho muito bonito esse discurso do Kennedy, e o que eu queria chamar a atenção do discurso dele é exatamente essa parte final, em que ele fala que as novas tecnologias descortinam novas ignorâncias. Eu tenho estudado recentemente bastante astronomia, e isso é um efeito da pandemia, e os astrônomos eles são unânimes em dizer que a nossa ignorância é infinita, e o nosso conhecimento sempre será limitado. Os meus críticos, e eu tenho tido muitos críticos recentemente, aqui antes de começar a Jerusa, já estava criticando um parecer que saiu ontem, eu queria dizer o seguinte, que os críticos que vão dizer que esse vídeo não tem nada a ver com o setor elétrico, ele tem sim. Foi no projeto espacial norte-americano que pela primeira vez foi utilizada uma placa de silício para a produção de energia. Então, as missões espaciais, elas começaram a utilizar, e a partir da grande disseminação das placas de silício, é que estamos conseguindo chegar nesse momento a uma revolução por meio da microgeração. Apenas para estressar meu ponto, vou apresentar aqui umas fotos que o diretor-geral da ANEEL, em suas apresentações, e eu copiei dele, ele sempre apresenta para comprovar como as novas tecnologias elas mudam a nossa forma de comportamento, a forma com a qual nos comportamos e nos relacionamos com as outras pessoas. Aqui nessa foto de 2005, quando do conclave, que terminou elegendo o Papa Bento XVI, aqui uma foto da Praça de São Pedro, você olha a multidão e só tem umas 2 ou 3 pessoas com o celular à mão. E é interessante que eu consigo visualizar aqui 2 mulheres com o celular à mão. As mulheres são muito mais afeitas às tecnologias do que os homens. E eu arrisco até dizer que de um lado aqui tem Jerusa com o celular dela e do outro Maria João. Em 2013, no entanto, a situação já mudou muito. Vocês vejam que com as câmeras traseiras e frontais dos celulares, o comportamento das pessoas diante de um conclave já não é olhar com seus próprios olhos, mas olhar por meio de alguma tela, com os braços levantados. Em 2016, a situação muda completamente. Então, as pessoas já não olham mais para a pessoa a ser venerada por meio de seus próprios olhos, mas, na verdade, viram as costas para aquela pessoa que querem venerar, como se pode ver aqui de Hillary Clinton durante a eleição, a corrida presidencial aos Estados Unidos em 2016. Essa tecnologia toda de celulares tem provocado mudanças comportamentais boas e ruins, muito severas para todos nós. A evolução no setor elétrico ela tem sido tão severa, mas tão severa e tão rápida, que atualmente, e essa é uma expressão que eu aprendi do ano passado para cá, eu não conhecia até então, e confesso completamente que não entendo, por isso que ainda está em alemão aqui, que também não vai fazer muita diferença, de tão complexa que é o fenômeno do Power to X, é o armazenamento que, em vez de ser necessariamente em baterias, como conhecíamos até então, ele passa a ser possível por meio de uma multiplicidade de elementos. Pode ser tanto hidrogênio, água, gases sintéticos e por aí vai. Apenas para dar uma visão de como o setor elétrico ele tem sido impactado severamente pelas evoluções tecnológicas. E aqui eu queria, de uma forma talvez até um tanto bem-humorada, eu peguei esse exemplo também de outro presidente norte-americano, Ronald Reagan, sobre essa galinha aqui, que eu acho muito interessante. Vocês podem não estar conseguindo ver, se olharem mais de perto, talvez consigam. Essa galinha não é uma galinha normal, Maria João. Essa galinha é uma galinha de 3 pernas. E essa história surgiu lá no estado do Alabama, quando um determinado caminhoneiro ia passando pela estrada e viu uma galinha correndo a 50 km por hora. Na verdade, 50 milhas por hora, o que é muito maior, chega em torno de 80 km por hora. Então, o caminhoneiro ficou bastante curioso e acelerou atrás da galinha. Só que a galinha ela ainda aumentou a velocidade a umas 80 milhas e depois entrou na fazenda. O caminhoneiro foi atrás, chegou na fazenda e perguntou ao fazendeiro, olha, eu estou impressionado com essa galinha, como ela corre. Ela tem 3 pernas, eu não consegui ver bem. E o fazendeiro disse, sim, ela tem 3 pernas. E ele explicou, olha, é porque é o seguinte, o fazendeiro, aqui na minha casa, eu sempre gostei muito de coxinha de galinha. A minha esposa também. O grande problema surgiu quando nasceu o nosso filho, que ele também gostava de coxinha de galinha, só que eram 2 coxinhas para 3 pessoas, e aí começou a confusão. Então, nós fizemos aqui uma mutação genética,
e conseguimos criar uma galinha de 3 pernas para encerrar com qualquer tipo de briga familiar. E o caminhoneiro, então, ficou impressionado e perguntou, nossa, mas que fantástico, resolveu realmente um problema prático de uma forma inteligente por meio da tecnologia. E então ele perguntou, que gosto tem? Será que é o mesmo gosto? O fazendeiro respondeu, infelizmente não sabemos ainda, porque ela corre tanto que não conseguimos pegá-la. Esse exemplo, que apenas a título ilustrativo, pode até parecer uma piada, e é uma piada, na verdade, que Ronald Reagan tinha esse viés de humorístico, ele tinha sido já ator de televisão, ele demonstra como não conseguimos controlar as aplicações, as diversas aplicações que as tecnologias vão ter. Então, por essa razão, para o direito é muito possível trabalhar com probabilidades que são completamente inesperadas. Eu retornarei a esse ponto ao final. Ainda também a título de visão macro sobre novas tecnologias, é muito importante a gente ter presente uma categorização feita por um escritor, um futurista norte-americano já falecido, Alvin Toffler, que ele divide a história da humanidade em 3 ondas. A primeira onda é a onda do arado, ele pontua que o arado foi a primeira invenção tecnológica disruptiva, ele possibilitou que o homem deixasse de ser o caçador, coletor e pudesse praticar a agricultura. Naquele momento da primeira onda, se tornou possível a acumulação de riqueza em grandes proporções, porém ainda com a existência de bens rivais, ou seja, o dono de um determinado bem, ele seria o titular para dispor daquele bem. Os outros, e com oposição do direito de propriedade a toda a generalidade dos cidadãos. Na segunda onda, com a invenção da força motriz e principalmente da energia a vapor, posteriormente veio a energia elétrica, se passou com a industrialização a ter uma grande mudança na configuração da organização social, aglomeração em cidades. A linha de produção ela passa a depender da existência de um mercado de consumidor. Então, se aquele fenômeno da onda anterior, de prosumo, das pessoas produzirem para consumo próprio, trocar, inexistência de dinheiro, esse fenômeno ele passa a ser suplantado por um binômio de linha de produção e necessidade de consumidores. Esses consumidores eles seriam necessários, seria importante que eles não produzissem para consumo próprio, mas consumissem, sim, da indústria, como forma de se garantir um mercado para aquilo que viesse a ser produzido. Como uma terceira onda absolutamente diferente das 2 primeiras, porém representando a junção de diversos elementos, nós temos como elemento disruptivo também o computador e o mundo digital. Aqui passa-se a ter bens não rivais, bens que podem ser gozados por diversas pessoas ao mesmo tempo, sem que se esgotem. É durante esse fenômeno que renasce o prosumo, que renasce a prática de atividades não em linha de produção, mas produção de riqueza para si mesmo. O prosumo nas sociedades pós-industriais, e o Brasil nós temos uma sociedade muito complexa que dialoga com uma sociedade ainda industrial e avançando cada vez mais a passos tecnológicos. Nós temos nessas sociedades pós-industriais, e agora durante a pandemia nós estamos conseguindo sentir isso, eu pelo menos particularmente tenho sentido isso, apesar da carga de trabalho, que nós temos uma contínua redução da jornada de trabalho. Nos países desenvolvidos isso já ocorre, no Brasil ainda nem tanto, mas durante a pandemia as pessoas têm poupado tempo de transporte, principalmente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza. Novas tecnologias com aplicações domésticas passam a surgir. Você vai na Leroy em Berlim, eu fui recentemente, lá se vende de tudo, inclusive os próprios painéis solares, tutoriais na internet, webinars, enfim, todo tipo de informação disponível para que o cidadão ele possa praticar atividades que garantam satisfação pessoal, que garantam também uma economia para si, um bem-estar, e mais ainda, essas atividades elas vão estar associadas de um modo geral, a atividades que confiram um sentimento de pertencimento a um objetivo maior. E eu gostaria de perguntar a Maria João
que atividade que ela visualiza que preenche esses requisitos. Uma atividade que garanta satisfação pessoal, economia, o sentimento de pertencimento a um objetivo maior. Pelo menos na sua vida, Maria, o que é que você diria? Pode ser no setor elétrico, pode ser na sua vida pessoal. Dormir. Maravilha, é boa resposta. Só que no Brasil, Mas eu diria que é trabalhar com o que você gosta e ganhar tempo para fazer as coisas que você gosta. Maravilha. Eu vou dar uma. Então, eu já entendi muito bem o que você está falando. Você está falando de cerveja, porque Claro. eles garantem uma satisfação pessoal muito grande, economia e um sentimento de pertencimento a um objetivo maior. Mas não Garantem que vai dormir bem também, né? Se você beber muito, Exatamente. você dorme mesmo. Exatamente. Então, cerveja, e cada vez mais tem aqueles chatos que produzem cerveja em casa e ficam oferecendo para você consumir. Isso tem se difundido muito, mas não só cerveja. Uma atividade que, por essência, atende àqueles requisitos é a geração de energia elétrica. A geração, quando você sente que a produção residencial de energia elétrica, ela pode trazer um benefício para você, com a redução de sua conta de energia elétrica, mas também para a coletividade da sua cidade, do seu país e para purificar a matriz energética mundial e, dessa forma, contribuindo para, para as medidas que buscam evitar o aquecimento global. Pode parecer muito trivial um painel solar, coisa tão pequena, tão ridícula. Como é que isso pode mudar o setor elétrico, esse colosso, essa indústria tão gigantesca, o maior empreendimento industrial jamais construído pelo homem, que é o setor elétrico? Como é que um painel solar pequeno pode mudar isso? Realmente, temos que ser céticos, mas no próximo slide eu vou mostrar como tem o potencial de mudar o setor elétrico. Bem, o setor elétrico o setor elétrico tem aí, eu acho que em torno de 130 anos de existência. Pouco mudou nesses 130 anos até pouco recentemente na sua configuração física. Na configuração jurídica, não. Na configuração jurídica começou privado, depois no Brasil pelo menos se tornou depois privado, depois público, depois privado, depois público, e assim foi. Mas na configuração jurídica mudou bastante. Na física, no entanto, nós sempre tivemos essa família tradicional aqui, a geração em larga escala, a transmissão trazendo a energia produzida em grandes barragens, em grandes usinas, para os sistemas de distribuição, e o consumidor ali muito satisfeito, muito tranquilo, consumindo energia, pagando suas contas, ou seja, ligando e desligando a luz e pagando suas contas. Eu, apesar de tudo isso que eu estou falando, eu sou um desses consumidores, porque eu moro em prédio, em apartamento, eu não tenho qualquer interação com as redes elétricas, a não ser ligar e desligar a luz e pagar as minhas contas. No entanto, com a evolução tecnológica, com o surgimento desses pequenos painéis solares, começam a ser implementados em diversas residências ao mesmo tempo, com base em decisões individuais múltiplas, tomadas em diversos pontos do sistema, nós passamos a abandonar aquele sistema exclusivo de uma família tradicional e passamos a ter uma família no setor elétrico mais plural, uma família contemporânea, em que a geração, além de centralizada em grandes barragens, ela passa a ser centralizada também na geração intermitente. Passamos a ter sistemas isolados que não dependem mais do transporte de combustível. Nós passamos a ter a injeção de energia elétrica na rede de distribuição. Isso pode parecer pouco, e o que é maior nesse fenômeno é que a participação, a possibilidade do cidadão, do consumidor, tomar decisões de investimento, ainda que pequenas, porém, quando multiplicadas por muitas decisões, o consumidor deixa de ter aquela posição passiva que eu ainda tenho para uma participação ativa de interação com o sistema elétrico. E a quantidade as possibilidades de interação, elas são gigantescas, principalmente quando se tem smart grids, smart metering,
quando se tem tarifa em base horária, e nós no Brasil já temos a tarifa branca para aqueles que têm flexibilidade de adaptar o seu consumo. Temos a injeção, a produção de energia em painéis solares, e aí você já passa a um terceiro estágio do consumidor, que de passivo ele vai para ativo, para ser ainda, no último estágio, um verdadeiro consumidor, um verdadeiro produtor, um verdadeiro empresário, ainda que em pequena escala. Então, esse fenômeno, por menor que seja, quando multiplicado por uma quantidade grande de cidadãos fazendo o mesmo movimento, nós passamos a ter um consumidor mais engajado em eficiência energética. E é por meio desse fenômeno que diversos países, principalmente os países da União Europeia, Maria, inclusive Portugal, têm tentado desacoplar crescimento do PIB de aumento de consumo, o que no Brasil ainda é uma realidade. Quando a gente vê que o aumento do consumo de energia elétrica subiu no Brasil, nós damos graças a Deus, porque aquele é um indicativo de que a atividade industrial ela está crescendo. Nesses países, o movimento já é decrescente. Não há uma correlação necessária entre crescimento do PIB e aumento de consumo de energia elétrica. No entanto, para que se possa viabilizar e extrair todos os benefícios desse fenômeno, é necessária uma estrutura jurídica que possibilite a inovação e que enderece os corretos incentivos econômicos para que as pessoas, os cidadãos, em grande quantidade, tomem decisões racionais e que tenham um benefício não apenas para si, mas para toda a coletividade. Eu acredito que todos já sabem, já têm amplo conhecimento de quais são os benefícios já identificados do Prosumo, só vou sistematizar aqui de forma rápida. A primeira delas é essa descentralização e flexibilidade na realização de investimentos. Então, a realização de investimento ela deixa de estar concentrada na mão de grandes empresas, por meio de empréstimos de grandes bancos, ela pode ser realizada por meio do cidadão de forma individualizada, por meio de cooperativas, por meio de um engajamento da cidadania. Há uma criação de novas oportunidades de negócio dentro e fora do setor elétrico, isso já é um fato no setor elétrico brasileiro. A título de exemplo, veja-se a consulta pública de revisão da resolução número 482 da ANEEL, que teve forte participação de um segmento importante, que são os produtores, as pessoas que trabalham com a implantação, as empresas que trabalham com a implantação de painéis solares nas residências. Então, foi criado aqui um mercado completamente novo. Um ponto também extremamente importante é esse fortalecimento da posição dos consumidores no setor elétrico, que passam a possuir maior responsabilidade na condução do futuro de sua matriz elétrica. No entanto, e aí esse é o ponto que eu mencionei anteriormente, esses benefícios, todos esses benefícios para o setor elétrico, eles são potencializados, e esse é um ponto que tem sido pouco debatido diante dos assuntos que temos debatido, que é a necessidade do aumento do autoconsumo do microgerador. O grande benefício da microgeração para o setor elétrico, ele está associado à microgeração on-site e com uma elevação do percentual de autoconsumo. Dessa forma, se reduz pico de demanda na rede. E dessa forma, pode-se postergar a realização de investimento na rede. O grande problema da microgeração, pelo menos até o momento, é que os perfis de consumo residencial e geração solar normalmente não são coincidentes. Agora, com a pandemia, talvez isso mude um pouco, porque as pessoas estão trabalhando em casa, usando aparelhos de ar-condicionado, acionando a geladeira, abrindo e fechando a geladeira, no momento em que o sol está brilhando. Na Alemanha, a título de exemplo, para ver o dilema que se tem na Alemanha, o pico de demanda é no inverno, nas noites de inverno, exatamente quando o sol não brilha, nem o vento venta. O autoconsumo na Alemanha, esse é um dado importante, que no Brasil nós precisaríamos investir mais nesse tipo de dado, porque eu acredito que esse é um tema que a gente precisaria usar menos retórica e mais dados, é esse percentual de autoconsumo para que, com base nisso, se possa traçar alguma política pública de estímulo ao autoconsumo. Na Alemanha, os prosumidores residenciais eles possuem um percentual de autoconsumo que varia de 50% a 80%.
Isso é explicado pelo fato de que no horário comercial o sol normalmente brilha. Em países ensolarados como o nosso, há uma possibilidade, uma tendência de que esse autoconsumo seja maior, em razão da necessidade de acionamento de equipamentos para climatização. O cenário muda, no entanto, quando a gente considera os prosumidores residenciais. E esses são esses prosumidores residenciais que, unidos e atuando de forma concertada, possuem a grande capacidade de transformar o setor elétrico. Os prosumidores residenciais na Alemanha possuem um percentual de autoconsumo que varia entre 30% a 40%, a depender do período do ano. A utilização de baterias, então, ela passa a ser chave, porque ela pode aumentar o percentual de consumo de 30% para até 75%. Então, quando você associa microgeração com capacidade de armazenamento, você passa a desonerar mais ainda aqueles investimentos que seriam necessários para garantir picos de demanda no setor elétrico. Há diversos mecanismos, e eu não vou focar nisso agora, quer dizer, não vou focar nisso, apenas apresentar de forma bastante rápida. Há diversos mecanismos para incentivar a produção, a microgeração de energia elétrica. Todos eles são muito importantes para a decolagem, para o deslanche dessa tecnologia e para que a comunidade, para que os cidadãos possam se engajar nessa tecnologia. Afinal, não devemos esperar que as pessoas ajam apenas por altruísmo. É importante também que os pioneiros façam investimentos com base em algum retorno. Entre os diversos mecanismos tem a feed-in tariff, que é a garantia de compra de toda a energia na rede. É o modelo que existe na Alemanha, a aquisição de energia é um preço fixo, que vem caindo ao longo do tempo. Para o consumidor residencial, ainda existe essa feed-in tariff, independentemente de competição. Para consumidores acima de um determinado patamar, existem leilões para aquisição dessa energia, mas o grande problema dessa feed-in tariff é um incentivo à máxima injeção de energia na rede e um desincentivo ao alto consumo. Então, esse é um mecanismo que tem que ser olhado com muito cuidado. Exatamente por essa razão que estão em estudo e sempre analisadas tentativas e erros a adoção de diversos outros mecanismos, como seria o market premium, uma feed-in tariff apenas para energia injetada fora da hora de pico, na hora de pico, como está aqui no slide. Enfim, essas medidas todas, elas podem incentivar um investimento em armazenamento. E aí o armazenamento residencial, ela poderia aumentar o autoconsumo para até 75%, conforme estimativas de um think tank alemão. Aqui, caso os riscos da microgeração, o avanço de seu desenvolvimento desenfreado e sem um olhar de incentivo por parte do formulador da política e do agente regulador, é o conhecido fenômeno da espiral da morte, quando o incentivo para investimento é tão grande, é tão rentável, que diversos consumidores saem e deixam algum custo afundado para ser assumido pelos consumidores remanescentes, que normalmente são aqueles que não possuem capacidade de investimento. Vou pular esse ponto aqui, que entra em aspectos muito técnicos, para começar a fazer reflexões mais jurídicas, que são o grande dilema que nós temos enfrentado. E aqui já é o direito administrativo no divã, nós profissionais do direito no divã, pensando de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa missão no direito administrativo na aplicação prática. Bem rapidamente, o direito administrativo ele surgiu como um exercício de um poder unilateral, em defesa de interesses gerais, em defesa da liberdade do cidadão. Então, o direito administrativo ele nasceu como algo autoritário de imposição unilateral, considerando-se o Estado como detentor de uma racionalidade ilimitada, de uma racionalidade que beirava um dogma religioso. O direito administrativo ele tem evoluído muito ao longo do tempo e
pulando já para o último ponto, nós passamos a ter um direito administrativo num modelo regulador descentralizado, que passou por 2 fases anteriores, o direito administrativo prestacional de um Estado desenvolvimentista, de um Estado gigante, que passou depois para um direito administrativo de um regulador, porém ainda de uma forma centralizada, em que os atores, os administrados que importavam, pelo menos no setor regulado de energia elétrica, eram grandes empresas. Então, os grupos eram pequenos, as disputas eram muito localizadas, como ainda hoje se observa, disputas entre determinados grupos. Você consegue mapear muito bem quais são os grupos que estão estão entrando em disputa competitiva. Nesse direito administrativo do modelo regulador descentralizado, em que o investimento ele pode surgir de qualquer ponto, pode surgir do cidadão, pode surgir de cooperativa, você passa a ter grupos de pressão nunca antes vistos em setores regulados. Você passa a ter grupos de pressão que nunca tiveram voz ativa. E esses grupos de pressão, eles inserem uma complexidade muito maior à formulação da política, ao exercício da regulação, que não consegue mais vencer pelo argumento de autoridade, pelo autoritarismo. Então, é nesse ponto que o direito administrativo ele tem que mudar. O profissional do direito, nesse momento de transição, e nós estamos vivendo uma transição de digitalização em pandemia, muito acentuada pela pandemia, e aqui eu vou citar o professor Marcos Nóbrega, da Universidade, da gloriosa Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, com quem eu dialogo bastante. Ele costuma falar o seguinte: quem não está perdido está desatualizado. Então, eu fico muito feliz porque eu estou muito perdido. Então, isso significa que eu estou, de alguma forma, desatualizado. E ele fala que o seguinte: o direito ele trabalha com probabilidades esperáveis. Só que o que tem ocorrido com a inserção de novas tecnologias são fenômenos absolutamente incontroláveis. E o direito, ao trabalhar com probabilidades esperáveis, termina por ter que lidar, faticamente, com o absolutamente desconhecido, com a galinha que você criou e que você não consegue mais pegar, com o aleatório, com o absolutamente inesperado. Até a teoria da imprevisão, e nós soltamos, a Procuradoria da ANEEL ontem soltou um parecer em conjunto, foi uma relatora e 5 procuradores revisando, soltou um parecer ontem com análise da teoria da imprevisão. E ali nós fazemos uma reflexão dizendo o seguinte: olha, a teoria da imprevisão, ela na verdade, ela não é para fatos absolutamente imprevistos. Ela lida com o razoavelmente imprevisto. Até a teoria da imprevisão, ela foi formulada em bases que atualmente já se encontram praticamente superadas. A regulação, por si só, se depara com inúmeros desafios. O primeiro dogma da regulação, e isso tem que ser um ponto muito caro a qualquer agência reguladora, é que a missão do agente regulador, principalmente quando se trata de nova tecnologia, é deixar um terreno muito fértil, é passar o arado para que as pessoas busquem a sua eficiência econômica, busquem seu interesse pessoal, realizando investimentos para obter retorno, mas que, ao mesmo tempo, esses investimentos sejam eficientes. Então, aqui, dessa forma, se concilia benefícios privados com benefícios coletivos, como é o caso, por exemplo, do incentivo à microgeração com benefícios coletivos para o meio ambiente. Dessa forma, a regulação ela tem o potencial de propiciar e incentivar a inovação. Em diversos debates, eu já consegui captar, e isso é algo condenável, e a gente tem que se penitenciar quanto a isso, quanto à condenação do lucro. O lucro ele tem que ser visto como resultado natural da inovação e da eficiência. O lucro que é condenável é aquele decorrente da esperteza, do jeitinho. Isso, no nosso país, é o que tem que ser combatido. É por essa razão que, em novas tecnologias, a regulação ela tem que se utilizar da experiência da sandbox, ou caixa de areia regulatória, observar o seu desenvolvimento
e fornecer os adequados incentivos para que ela se desenvolva em prol da coletividade. Os consumidores, dessa forma, eles se beneficiarão, ainda que não participando desse movimento de microgeração, de resposta da demanda, eles se beneficiarão da eficiência econômica daí decorrente. Um grande ponto, e aí, Maria, vou fazer uma provocação, Jerusa, para você também. Durante muito tempo, os engenheiros foram um grande problema do setor elétrico. Durante muito não foi pouco, não. E eu falo isso com muita naturalidade, porque é meu pai engenheiro eletricista. Durante muito tempo, eles foram o problema. Eu nunca vi um advogado derrubar uma linha de transmissão. Fazer uma linha de transmissão de se desconectar. Dá errado. Eu já vi engenheiro fazer isso. No entanto, essa situação ela se inverteu. Atualmente, o engenheiro já não é mais o grande problema do setor elétrico, apesar de alguns serem muito chatos. E lá na ANEEL é cheio de engenheiro eletricista. Inclusive, acho que até o diretor-geral, aqui rendo minhas homenagens a ele, minha admiração, eu acho que ele é engenheiro eletricista, depois eu falo essa piadinha para ele, para me explicar melhor. Mas, atualmente, nós temos os advogados, e os advogados são um grande problema do setor elétrico, problema entre aspas, entendam isso como uma ironia, são um grande problema do setor elétrico, porque os advogados, nós, eu me incluo me incluo ainda mais severamente do que estou incluindo os advogados aqui da OAB de São Paulo, nós pensamos de forma analógica, nós ainda pensamos de forma analógica, nós pensamos sempre no litígio, nós buscamos sempre o litígio, a litigiosidade. Isso é um problema muito severo. Eu analisei, no final do ano passado, um relatório do CNJ, que, salvo engano, ainda não foi atualizado para o ano de 2019 por conta da pandemia, então esses dados eles são uma fotografia até o final do ano de 2018, e essa análise do CNJ, ela tem conclusões muito preocupantes. Primeiro, que a proporção de processos judiciais no Brasil para cada 1.000 habitantes, ela é quase 5 vezes superior à da Alemanha, Suécia, Áustria e Israel. 78,7 milhões de processos estavam em curso no Brasil no final de 2018. As despesas totais do Poder Judiciário no Brasil correspondem a 1,4% do PIB. Na Espanha, você vê aqui 0,12%, Argentina 0,13%, Estados Unidos 0,14%, Itália 0,19% e Alemanha 0,32%. Os matriculados em direito já superam, aqui está faltando um M no supera, já superam qualquer outro curso universitário. Então, em vez de estarmos investindo em novos Copérnicos, em novos Galileus, em novos Keplers, em novos Hawkins, em novos cientistas, nós estamos investindo em novos profissionais do direito. Com 1,2 milhão de advogados inscritos na OAB, nós temos um percentual por habitante superior dos Estados Unidos e a de todos os países europeus, exceto Liechtenstein, que por alguma razão que eu não sei explicar, possui um percentual muito elevado de advogado por habitante. O problema é que tudo tem conspirado para a judicialização. A forma como a regulação e a política pública, a formulação de leis e a regulação tem se comportado, o regulador tem que fazer essa reflexão, tem dado incentivos à judicialização. Isso é um fato. Analise-se, por exemplo, e eu falo aqui sem conhecimento de causa, eu não conheço o fenômeno na sua origem, mas eu já ouvi muitas críticas de advogados dizendo que houve os poderes públicos não deram a atenção que deveriam ter dado ao caso do GSF, que se arrastou desde 2015 até hoje. Eu tenho minhas reservas em relação às ações judiciais, mas não quanto a esse ponto de que poderia ter havido um desincentivo econômico à judicialização e que o problema pudesse ter sido resolvido na origem. Com a desproporção entre os ganhos econômicos de um processo frente ao custo do processo judicial, do mandado de segurança, por exemplo, que é baixíssimo, isso causa um incentivo enorme à judicialização. No setor elétrico, então, que envolve valores milionários, bilionários, esse incentivo é maior ainda. Então, o sinal econômico natural que
existe hoje no nosso ambiente é a maximização de lucros por meio do ajuizamento de ações judiciais, principalmente, inclusive, empresas ineficientes. Nós temos N casos da ANEEL e podemos, mais à frente, fazer estudos de caso quando esses casos estiverem encerrados. E o meu grande ponto de preocupação, Maria e Jerusa, e isso eu já abordei de alguma forma com Jerusa, a minha grande preocupação é que o setor elétrico é um bem coletivo. Nós conseguimos construir, nesses 120, 130 anos de setor elétrico, um bem nacional invejável. Só que medidas liminares que interferem no MCP, elas não afetam o direito patrimonial da União, o direito patrimonial da ANEEL. Elas afetam os demais agentes, os irmãos, todos os irmãos do MCP. Isso tem sido cada vez mais comum. Pedidos em ações judiciais de medidas liminares que interfiram no MCP. Ah, Luiz, estou me coçando aqui, vou ter que te interromper um pouquinho, já que você pediu. Você está provocando a Jerusa e me provocando aqui na casa do advogado, dizendo que o advogado virou um problema para o setor elétrico. Bom, eu vou chegar na solução. Pois é, porque você acabou tocando, e eu até vou aproveitar, porque também temos uma pergunta aqui da Solange Davi, que tem a ver com esse ponto, que você bem conhece, Solange. Essa questão da judicialização, eu tenho uma visão muito particular que você tangenciou a minha visão. Essa questão que você acabou falando quando disse do evento do GSF. Eu sigo o que, na verdade, não é minha visão, é uma visão desenvolvida pela Jaqueline Pio, que é uma professora que sistematizou a litigação, por exemplo, na área ambiental, onde ela coloca que tem muito a ver com a regulação mesmo, ou seja, não é o único fator, mas tem muito a ver. Eu acho que o GSF ilustra isso muito bem, porque você usa o regulador, querendo ou não, inconsciente ou inconscientemente, para que ele te dê resposta ao seu sinal de investimento. E o que a gente percebe é que, às vezes, você busca no regulador que ele regule o que não tem regulação, exemplo, poluição. Poluição só teve regulação quando os grupos demandaram por mais regulação, ou você critica o regulador porque ele está impedindo o desenvolvimento econômico de alguma forma. E o que acontece quando você vai para o judiciário? No setor regulado? Quando o regulador não ouve. Não houve nem para regular e nem para não regular, quando ele não dá resposta. Aí você, tirando evidentemente casos extremos, onde a gente acha que realmente pode haver oportunismo, e aí o nosso processo civil também não ajuda, etc., o número de recursos, etc. e tal, você busca no judiciário o que você não conseguiu por meio mais fácil, que é o meio de ter a resposta do regulador e da regulação. Então, o GSF, se você ouviu que não deram ouvidos, e eu, bem mais velha que você, posso te dizer claramente que foi solenemente ignorado. E que virou o que virou, né? Então, a judicialização é um termo desgastado, mas ele é um meio de conversar, que pode ser usado melhor do que ele está sendo. Até aí eu te provocando, e aproveito, vou dar a voz à Jerusa, que também está ali doida para falar, mas eu vou te perguntar aqui. A Solange Davi coloca para a gente assim: considerando a evolução tecnológica imprevisível, que gera novos modelos de negócio. Solange, boa tarde, bom dia, na verdade, estou até aproveitando para ler mesmo. Gera novos modelos de negócios, como a regulação pode ser mais eficiente ao regular no ambiente de incerteza e dar sinais econômicos para a expansão saudável e evitar a ampliação de judicialização. E a gente tem um outro exemplo que eu já ia te provocar e deixo para você pensar, a 482. A gente está revisando a 482, se fala muito em segurança jurídica, segurança do investimento já feito. Qual o papel do regulador aqui para evitar a judicialização? E não me entenda mal, eu não estou aqui defendendo nenhum oportunismo, estou apenas seguindo, como você mesmo começou, a teoria do papel da regulação na resposta à judicialização, que eu acho que tem muito a ver aqui com a pergunta também da Solange. Desculpa, mas você falou porque você estava provocando. Aliás, já é a terceira vez que você falou que você ia me provocar. Estou provocando a Jerusa e a Maria João. Agora provocou, Jerusa, vai. Vou complementar uns pontos aqui, mas bem, primeiro em relação ao MRE, né?
de fato, a percepção que ocorreu foi essa mesmo, que em um primeiro momento os agentes foram à ANEEL para discutir isso. E muito porque, né, quando a nossa matriz foi desenhada, quando a própria regra do MRE foi desenhada, isso foi há 20 anos atrás, mais de 15 anos atrás, então a matriz mudou. Dentro do que a gente está discutindo de evolução tecnológica, também a matriz, ao mudar, ela impactou essas regras. Então, aquele agente que lá atrás tinha um MRE e a matriz respondia hídrica por 95%, 90%, quando ela passa a responder por 70%, 75%, dá uma diferença muito grande. Então, assim, talvez ali faltou um pouco também esse trabalho do regulador de tentar compreender um pouco melhor pré-judicialização. Mas, de todo modo, foi tão relevante, realmente o impacto foi tão grande, que hoje um dos pontos principais que está endereçado, né, no GT Modernização, no grupo de trabalho do Ministério, é realmente o aprimoramento do MRE, né? Dentro do aprimoramento do MRE você tem várias frentes. Mas tem outro ponto também com a questão da judicialização, que é a própria produção normativa, né? A gente convive, se você entrar no Congresso hoje... Opa, acho que a Jerusa travou. Jerusa, acho que deu uma travada. Você repete o finalzinho aí, Jerusa, que travou um pouquinho. Desculpe. Se a gente faz uma pesquisa dentro do Congresso hoje, com projetos de lei em andamento a respeito de energia, você encontra mais de 1000. Então, assim, a produção normativa, ela acaba também influenciando muito. E você tem, além de uma série de leis retalhadas, né, para você, às vezes, fazer uma interpretação jurídica, você acaba se recorrendo a mais de 10 leis, resoluções da ANEEL, uma infinidade de decretos, e aí gera dentro dessa atividade do advogado, né, gera as posições divergentes, as teorias, as teses. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E aproveitando já o gancho, já que você falou da Solange, que é uma querida amiga e uma fonte de inspiração, não poderia também deixar de mencionar que Solange tem um trabalho muito bonito, uma tese de doutorado, e que, na minha opinião, viu, Solange, responde um pouco a sua pergunta também. A Solange, na tese dela, ela trabalha com alguns princípios da regulação evolutiva, né? Que até amplia um pouco que a ferramenta hoje da análise de impacto regulatório, ela traz uma proposta. E na leitura ali você identifica algumas premissas, alguns parâmetros para você ter uma regulação mais clara, mais transparente, e mais estável, porque eu acho que o grande desafio quando nós estamos falando de regulação num ambiente de mudança tecnológica e mudança tecnológica acelerada é como conciliar uma regulação mais fluida, né? A gente tem um sociólogo polonês que ele usa o termo modernidade líquida, né? Que nós estamos vivendo a modernidade líquida, que é marcada pela imprevisibilidade, pela incerteza. Então, como você consegue estabelecer uma regulação que não seja totalmente fechada, que em pouco tempo ela vai ficar obsoleta, mas ao mesmo tempo, e aí dentro da questão que o Luiz ponderou da imprevisibilidade, que garanta, né, que garanta o retorno, que garanta a legítima, não oportunista, mas a legítima expectativa que quem investiu depositou no setor, né? Acho que o grande desafio é esse. Agora com você, Luiz. Tanto provocou que vieram 3 mulheres. Eu, Solange, Jerusa, tudo em cima de você. Não, eu não tenho a mínima condição nem a pretensão de rebater três profissionais tão competentes. Inclusive, aqui cumprimento Solange, tenho uma enorme admiração pelo trabalho dela. Confesso que não li a tese ainda, já ouvi falar muitas vezes, vou procurar. Mas vocês tocaram em pontos extremamente importantes, Maria, Jerusa e Solange. Um ponto que demonstra, talvez uma análise retrospectiva do GSF, talvez nos faça refletir que o comportamento da administração pública ele foi um comportamento do século passado, que foi aquele comportamento autoritário, de imposição unilateral, e por isso, não só por isso, por evidente, por isso, também se chegou a esse ponto de inflexão que terminou levando a uma judicialização que foi perversa para os próprios agentes. Ela foi mais perversa para os próprios agentes do mercado. E aí eu vou avançar nesse ponto, já avançar aqui, para fazer um reconhecimento
de que a administração pública, ela me parece não estar preparada para os novos tempos. Nós estamos preparados para aquele esqueminha do direito administrativo de presunção de legitimidade, de imposição unilateral. Nós não estamos preparados para um direito administrativo não adversarial. E olhem, na verdade, que nós já temos ferramentas para isso. O trabalho que o professor Carlos Ari desenvolveu no anteprojeto da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro foi um trabalho fenomenal, um arsenal teórico fenomenal para mudar a mentalidade, buscar fornecer elementos para que a administração pública mude de mentalidade. Mas a nossa geração, inclusive a minha, eu já estou com 18 anos de formado, 18 anos fazendo agora, 18 anos de formado. Estou com 16, então, viu? Oi? Como é, Maria? Eu só tenho 16, então. 16, você é muito mais nova, mas isso está a olhos vistos. A olhos vistos pela sua juventude. Então, o direito administrativo, ele tem que ser cada vez... A mentalidade tem que mudar para ele ser negocial. O que nós precisamos, Solange, é de segurança. E na ANEEL, minha experiência prática, é de sermos confrontados a todo o tempo com revisão do passado. O passado, veja só, nós estamos discutindo novas tecnologias, precisando olhar para o futuro. E o passado, a todo tempo, bate à minha porta. E há uma propensão à revisão do passado. E quem diz o contrário termina sendo levado às fogueiras. Assim como Copérnico quase foi queimado por conta de uma tese considerada herege, porque ele ele confrontou os dogmas da igreja. E nós estamos aqui trabalhando diante de dogmas que a administração não negocia, que a administração pública impõe. Então, o meu apelo quando se trata de novas tecnologias, nós não temos soluções para problemas, para situações inesperadas, imprevisíveis. Nós temos que construí-las. Como é que se constrói? Não é a cabeça de um procurador da ANEEL, não é a cabeça de um diretor da ANEEL. Nós temos que construir isso coletivamente. Esse é o grande ponto que eu acho que nós vamos ter que desenvolver melhor. Quanto a 482, Maria, há determinados assuntos que, infelizmente, em razão da polarização, precisam, e é importante que exista esse mecanismo, que sejam resolvidos, que sejam solucionados por um elemento externo. Esse caso da 482, talvez a ANEEL tenha dificuldade em encontrar uma solução salomônica. O que não quer dizer que essa solução que a ANEEL vai encontrar seja errada. Mas é muito difícil, no âmbito de polarização como que se chegou, se evitar uma judicialização. Esse é um risco muito presente e eu acho que é um risco bom. É um risco bom, sim, ter um olhar externo. Eu acho que a grande preocupação da ANEEL deve ser com equilíbrio. Com equilíbrio. Segurança jurídica, investimentos já realizados têm que ser preservados. Eu acho que de toda essa discussão, o ponto que parece ser muito simples na teoria. Na teoria, a segurança jurídica é algo muito simples, simplório até, mas na prática representa um desafio muito grande para a tomada de decisão. E esse é um ponto que a advocacia, em vez de ser problema, ela pode ser uma grande solução, de trazer reflexões, não só para o ente regulador, mas também para a formulação da política. De que segurança nesse nosso país do século XXI, do ano de 2020, não se admite mais a insegurança jurídica que tínhamos na década de 90. Nós temos que, cada vez mais, como diz o professor Egon, da Universidade Federal do Paraná, nós temos que, cada vez mais, fazer análises consequencialistas, em vez de estarmos presos a dogmas. E aqui eu vou dar um exemplo, sem citar o caso,
mas estamos discutindo na ANEEL uma questão da aplicação do plea bargain para um caso em que há uma suspeita de que houve uma ilegalidade, mas o resultado, ao final, lá numa negociação que foi feita entre a ANEEL e uma empresa, o resultado é benéfico para o consumidor. Então, estamos aqui diante de nos apegarmos a um dogma, é possível que tenha havido ilegalidade, vamos abrir investigação, abrir um processo, vamos anular um processo, algo absolutamente traumático, ou vamos garantir que a principal pessoa a ser tutelada está sendo tutelada. Eu, sem dúvida, iria nessa segunda opção. Mas, enfim, então, eu vou concluir. O objetivo era criar polêmica, era, como eu falei antes, fazer uma apresentação, dizer que é assim, assim, assim. O objetivo era criar verdadeiramente polêmica, Maria. E só pelo fato de você já estar se coçando para falar, isso já me deixa satisfeito, que eu acredito que minha missão aqui foi cumprida. E, para finalizar, eu acredito que, atuando dessa forma, com novos mecanismos de direito administrativo, nós vamos conseguir colocar aí as novas tecnologias na forma como queremos. Vamos conseguir atingir aí até um homem na lua brasileiro. Muito obrigado. Olha, perfeito, Luiz. Acho que palminhas para você, se a gente tivesse em público, né? Acho que criou, mais do que criar polêmica, eu vou passar aí para a Jerusa, né? Que ela tem um tempo para ela falar. Acho que você trouxe aí no final, eu trouxe esse assunto até porque eu não tenho também essa opinião já estanque do que é possível fazer. Eu gosto muito de estudar não o setor elétrico, mas regulação em geral. Então, quando você traz para mim a ideia de regulação evoluir, eu acho que tem muito a ver com a pergunta, assim, também da Solange, que ela mesma também trabalha esse tema, e você falou do passado e do presente, é porque no setor elétrico, felizmente ou infelizmente, o passado acaba influenciando muito o futuro, né? Ainda para mais no nosso caso, onde temos água, não tem como a gente não planejar para o futuro. Então, mas tem essa visão mesmo adversarial que hoje existe, que tem que diminuir, pelo menos, essa tensão. E eu sou muito a favor da regulação acompanhar mais uma ideia mais negocial. Mas o que a gente às vezes percebe é que essa prisão aos dogmas do passado ainda colocam a administração como impossibilitada de fazer isso. O que é impossível, e você trouxe o exemplo perfeito, é disponibilizar o interesse público final. Agora, os meios que você usa para chegar no interesse público, esses deveriam ser mais disponíveis, na verdade. Então, quando você cita esse exemplo do plea bargain, você está falando, no fundo, de uma coisa que a gente tirou da resolução, que é o termo de ajustamento de conduta, né? O TAC, que a gente precisa repensar também em como voltar, para dar instrumentos à regulação da gente ter um momento mais negocial. Tirando da penalidade, essa visão mais no nosso tema, essa visão mais negocial pode permitir que a galinha de três pernas seja incentivada de alguma forma e pela regulação, e também que a regulação tenha capacidade de ir acompanhando o que a gente pode fazer com as três pernas depois, né? Porque não adianta ter um monte de galinha três pernas e depois ninguém conseguir ketchup, né? Não vai dar para comer as coxinhas. Bom, eu acho assim, você trouxe os pontos, a ideia era polemizar mesmo, eu espero ter mais perguntas, mas vou passar para a Jerusa, que também está se coçando ali para comentar vários pontos que você trouxe. Obrigada, viu, Luiz, mais uma vez. Jerusa? Vamos lá, Luiz, assim, sensacional, né? Como sempre, a apresentação, você é um showman. Eu acho que a gente teve aqui um passeio histórico dos impactos da evolução tecnológica com o direito, e saindo dessa abordagem mais centralizada para uma abordagem realmente mais descentralizada, né? Focado mais na questão da eficiência dos agentes. Realmente isso suscita essa discussão de segurança jurídica, de estabilidade, como a gente vai conciliar essa regulação mais fluida. Agora, de todo modo, é inegável que a regulação ela tem que evoluir, coevoluir junto com a tecnologia, né? E a gente sempre tem essa sensação de que a gente está sempre atrás, né? A gente está sempre um passo atrás da tecnologia, e isso faz você perder algumas oportunidades. Eu acho até que essa questão da transição energética, né? Até antes aqui de entrar
para a gente trabalhar. Eu estava vendo a questão dos 3Ds, 4Ds, 5Ds. Ontem eu me deparei que já são 5Ds, antes eram 3Ds, né? Então a gente estava da transição falando de descarbonização, descentralização, digitalização, né? Que são os fenômenos, a descarbonização voltada à questão da captura do carbono através do crescimento de renováveis, a descentralização é focada nessa não dependência da geração centralizada, a digitalização, que eu acho que realmente ela é o grande impulsionador das duas primeiras, né? E aí a tecnologia pura, que é a família Smart, Smart Grid, Smart Metering, Smart Storage, Smart City. E agora os novos Ds que eu me deparei, a deregulation, que eu nem sei se a gente traduz como desregulação, e democratização, que no conceito me pareceu muito próximo, né? Porque os dois eles estão muito associados à questão da liberação do mercado, do consumidor ter esse papel de protagonista. Então, o primeiro ponto assim que me chamou a atenção a partir da sua apresentação, quando a gente fala dessa questão do consumidor se tornando protagonista e o impacto, embora você falou 1, 2, mas quando você tem um conjunto, o coletivo vindo, transformando, o impacto na indústria realmente é muito relevante. E aí você vê que isso, né, a tecnologia, ela acaba se relacionando com outros pontos da regulação, né? Se a gente pega o caderno de transição energética, ao Plano Nacional de Energia, que está em consulta pública no Ministério, foi elaborado junto com a EPE, ele tem um caderno, 2 cadernos que eu acho muito interessantes. Um é de tecnologias disruptivas e o outro são das questões transversais. E você vê que o que está proposto ali, né, ele se comunica com formação de preço, ele se comunica com a separação de lastro e energia, ele se comunica com a sustentabilidade da distribuidora. Então, eu acho que, e aí já entrando na questão do papel do advogado, né, isso que você falou da judicialização, eu acho que está na hora da gente reaprender o direito de energia, né? A gente teve lá a década de 90, as privatizações, o primeiro conjunto de normas, 9.074, 9648, 9427. Depois, em 2004, tivemos a 10848 e o decreto 563, que eu acho que são realmente os grandes marcos mais recentes de termos legais, mas a gente está esperando com muita expectativa o que vai sair dessa modernização. E aí, dentro dessa transformação de indústria de rede, né, o que eu acho que vale a pena a gente debater também um pouco, como isso vai afetar paradigmas ou conceitos que a gente já tem muito internalizado. Então, a questão do consumidor, por exemplo. Quando o consumidor, ele passa a ser o protagonista, ele passa a ser... E eu sou consumidora, tá? Aqui na minha casa, então eu já estou exercendo esse papel. E depois um dia eu conto o que aconteceu quando quase explodiu aqui o meu transformador aqui em frente, nem transformador, é meu equipamento aqui em frente de casa. Jerusa, por isso que você estava na consulta pública, né? Naquele dia. Por isso que eu estava na consulta pública, defendendo também. Mas enfim... eu acho assim, o consumidor, a gente está falando muito assim do impacto sobre a distribuidora, a gente está falando então da revisão do papel da utility, né, da distribuidora, mas o papel do consumidor também, ele vai responder por qualidade, né, quais são as responsabilidades que ele passa a assumir, porque a gente sempre olha, quando nas discussões de consumidor, a modicidade tarifária, a proteção ao consumidor, mas a partir do momento que ele passa a ser um player do mercado, como ele vai se relacionar e responder? E a distribuidora, por outro lado, além da questão do equilíbrio, eu acho, tarifário aí, da questão da separação, que é uma coisa que já está sendo endereçada, seja no âmbito da ANEEL, seja no âmbito de projeto de lei, essa tecnologia, ela vai permitir que a distribuidora também comece, ela vai ter um nível de informação a respeito do consumo, dos dados de consumo, de algum modo vai ter uma informação até privilegiada, né? Porque a gente está falando muito de transformar a energia que a gente até agora vinha tratando como commodity, transformar como serviço, né? O que o pessoal está falando muito agora, a energia deixou de ser commodity e passa a ser um serviço. E quem detém essa informação dos dados dos consumidores da sua área é a distribuidora. Então, a gente tem muita matéria de regulação para endereçar. Então, eu acho que um ponto seria esse, assim, eu gostaria de ouvir um pouco do que tem sido discutido aí no âmbito da ANEEL, essa questão não em termos tarifários, em termos de GD só, mas realmente em termos conceituais desses dogmas que a gente tem até hoje. O próprio serviço público, né? A essencialidade da energia como bem, a partir do momento que eu opto por ter a minha geração própria aqui, como eu posso me desconectar ou não, né, disso.
Um outro ponto, a questão do desafio da regulação, e aí você usou a ferramenta do sandbox, né, da caixa de areia, que é uma técnica de experimentação, né, ou seja, você parte de uma experiência concreta, um projeto piloto, na tentativa de evitar erros. Eu li uma matéria que esses dias uma cidade da Alemanha, uma cidade inteira ficou desconectada totalmente do grid, só com base em recursos energéticos distribuídos na geração própria da comunidade, e não acabou a luz, funcionou tudo muito bem. E acho que aqui no Brasil a ANEEL já tem adotado essa ferramenta experimental, né? A gente tem o caso de Barueri, a gente tem um projeto piloto em Barueri de Smart Grid já, e tem também a própria resposta à demanda. A ANEEL fez uma política, acho que, se não me engano, nos consumidores conectados na Chesf, para testar um pouco a política de resposta à demanda. Mas aí, voltando até a nossa colega doutora Solange, porque eu li a tese dela, e tem uma passagem muito interessante que ela fala sobre a questão da espiral da morte, que ela fala: a espiral da morte também pode ser uma espiral de oportunidades, né? Porque a partir do momento que você vê que aquilo tá dando desincentivo irracional, também te obriga a fazer uma revisão da regulação. E por fim, já para encerrar, que eu já falei demais aqui, essa questão, Luiz, que você colocou da ANEEL, dessa regulação mais consensual, eu particularmente, como não sou uma advogada de contencioso, né, sou uma advogada também, como Maria João, gosto de estudar regulação e de tramitar na esfera administrativa aí, transitar na esfera administrativa. Eu queria entender um pouco mais de você, como é que você enxerga isso, porque se isso, por exemplo, a gente tem muitos casos em que, às vezes, a ANEEL, a solução final do regulador é pela penalidade, pela penalização, como a Maria João colocou, você tirou o TAC, né? Não existe mais a possibilidade do TAC. Então, se o regulador realmente está indo nessa direção, se isso é uma linha que a gente pode esperar. E só para encerrar aqui minha fala, essa questão do advogado do setor. Como eu disse, a gente está reaprendendo o direito de energia, e eu sou favorável. Eu acho que o advogado, ele tem que ter um pensamento econômico e um pensamento técnico, né? Nós, advogados, que trabalhamos com infraestrutura, quem trabalha com telecom, saneamento, potes, a gente precisa entender o negócio de energia, primeiro, entender tecnicamente, sentar com o técnico e falar: me explica, às vezes eu falo, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade, o que é isso, e entender o viés econômico, porque a própria questão de desequilíbrio, né, Luiz, que nós teremos aí um debate, não embate futuramente, mas um debate bacana, se a gente não entende o que é uma regulação por incentivo, o advogado pode chegar com milhões de doutrinas, citar doutrina francesa, alemã, citar latim, vem aquela tese maravilhosa, mas se ele não entende o que é a regulação econômica, a regulação por incentivo, ele realmente pode cometer o erro de só ser um repositório de informações, né? E não conseguir aplicar aquela teoria no caso concreto, que no fundo é o papel de nós advogados ao aplicar o direito. Já encerrando aqui, Maria, até para dar tempo do pessoal participar também. Eu só vou passar, Luiz, pegar a fala da Jerusa, porque eu tinha colocado 2 perguntas que são muito parecidas com o que ela colocou e que parece um pouco a gente está fugindo do tema, mas não, porque tem muito a ver com essa questão de realmente adaptar a regulação, como você tentou trazer para a reflexão, não só consensual, mas por ser mais negocial, por permitir mais isso, você acaba acompanhando mais as inovações, ter mais ferramentas para acompanhar isso. E eu tinha colocado 2 perguntas bem diretas, assim, com todo o direito que você tem de dizer: não pensei nisso, ou depois agora não dá tempo de responder, mas muito em linha com o que a Jerusa falou. Uma muito se fala em a gente chegar num judiciário especializado. Antes mesmo de se instaurar, a gente ter, por exemplo, um judiciário especializado não em setor elétrico, mas em regulação. E que caberia aí, nesse caso, uma arbitragem, uma fase arbitral, digamos assim, em que a ANEEL, o regulador, no caso, deixa de ser o regulador para ser parte, ou seja, no intuito aí de ter uma fase em que se evite a própria judicialização e se chegue
no negocial. Isso exige revisão de conceitos, tipo esse, da disponibilidade do direito, da disponibilidade do poder de negociar, de se adaptar. Eu queria saber um pouco o que você pensa disso dentro desse contexto do regulador, vislumbrar mais uma adaptação e menos um comportamento mais punitivo, que tem que ter. Regulador sem dentes também não dá, né? Você tem que ter um regulador que pode punir o que é, mas essa questão mesmo da tecnologia. Eu ia te colocar essas duas perguntas e acho que a Jerusa acabou trazendo também. Então, coloquei agora para você poder dar essa abordagem geral. E depois, no final, eu queria muito que você também ilustrasse, pontuasse as iniciativas específicas que você acha assim, que a ANEEL, como exemplo, talvez, pudesse endereçar para trazer uma inovação tecnológica saudável, equilibrada, porque a gente também não pode matar o setor elétrico, a gente sabe que a gente precisa de estabilidade, tudo isso. Não estou falando da GD especificamente, mas sim de iniciativas que você pense que talvez, assim, do fundo da sua cabeça, de repente, você pudesse, isso seria uma boa ideia, talvez, não sei, incentivar isso ou aquilo. Maravilha. Muito obrigado pelas perguntas. Eu não sei se eu conseguirei, não terei competência para responder todas, mas vou fazer breves abordagens. Bem, quanto à questão da consensualidade, eu tenho uma notícia ruim. A administração pública brasileira não está pronta para isso. Essa é a minha percepção. Vou dar um exemplo concreto. O diretor Efraim, ele me procurou, agora nesse cenário de pandemia, e disse: Luiz, qual o montante da dívida ativa da ANEEL? Aí eu olhei lá no nosso sistema e disse: é tanto. Aí ele me disse: a ideia maravilhosa, né? Vamos fazer um projeto aí para colocar esse dinheiro para dentro, dando um deságio, resolve o passivo, resolve as dívidas de quem está com dívida e coloca recursos na CDE. As multas da ANEEL são destinadas à CDE. A quantidade de dificuldade que a gente tem encontrado para iniciar o projeto no âmbito da administração pública é gigantesca. Exatamente por conta dessa visão unilateral, legalista, falta de análise consequencialista. Então, se um exemplo tão trivial como esse, tão solar, de uma clareza tão solar como essa encontra dificuldade, imagina quando a gente fala de temas mais complexos, como é o caso do plea bargain, que já tem respaldo legislativo direto no artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 26 ele permite acordo para resolver questões controversas, litígios anteriores, dúvida, permite isso. E, no caso, é exatamente o que a gente tem aqui, é uma subsunção direta do fato à norma. Então, a notícia é ruim, a notícia é essa. Talvez nessa minha geração, nessa nossa geração, a gente não consiga avançar tanto nessa agenda, mas o debate teórico ele já existe. Então, o que falta é debater, são os advogados cada vez mais insistirem nisso. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é muito recente, é de 2018, essa reformulação do anteprojeto de Carlos Ari. Então, há muito ainda o que se avançar. As coisas da administração pública brasileira, infelizmente, avançam muito lentamente. Quanto à questão que Jerusa mencionou da microgeração, que ela é microgeradora, o estatuto do microgerador, o que é, o que não é, o que é que ele eu não sei responder, mas quando eu não sei responder, eu vou desviar, mas vou levantar outra provocação. A GD no Brasil, ela é interessante, ela tem um perfil interessante, ela tem um perfil menos cidadão, menos de participação do cidadão e mais empresarial. Quando você analisa os dados de outros países ou de alguns estados norte-americanos, você vê que é algo diferente. É claro que é um grande negócio, então é importante que tenhamos investimento empresarial, de
redes varejistas, isso é muito importante. Mas no Brasil, em razão da dificuldade de acesso a crédito, dificuldade de formação de poupança, desinteresse mesmo por certos assuntos, desconhecimento, o perfil da microgeração é mais empresarial e aquele que é no cidadão ele é muito pequeno ainda, ele está focado mais em algumas classes econômicas, ele não é tão democrático como poderia ser se houvesse acesso a crédito ou se o brasileiro tivesse o costume de se organizar civilmente por meio de cooperativas. Eu morei na Alemanha, alemão tem um negócio que brasileiro acha que é uma praga, e é mesmo. Alemão se associa para tudo, são as chamadas Vereine, que são as associações, para tudo tem associação, até para ir na sauna, o pessoal forma uma associação para ir na sauna. Tanto que um monte de você pesquisar aí sobre coisas em alemão, você vai ver sempre o nome das empresas com E.V no final, que o E eu não sei o que é, mas o V é de Verein, que é a associação. Então, o brasileiro não tem esse hábito. Não tem esse hábito associativo, cooperativo, de fazer investimentos por meio de cooperação, da ferramenta da cooperação. Esse é um ponto, Jerusa, que talvez não tenha sido fundamental para dar um estatuto específico para o consumidor cidadão. Talvez esse seja o ponto. De que a discussão ainda não existe ainda. Eu não conheço essa discussão no âmbito da ANEEL. E aí eu vou tratar de outro problema. Quando a gente fala de segurança jurídica, é muito importante a gente ter algum respaldo em lei. Por quê? Por que lei? Porque o Congresso, bem ou mal, ele representa as diversas tendências da sociedade. Lei tem um grau de estabilidade. Os juízes, de um modo geral, têm deferência à lei. Todo mundo respeita a lei. Quer dizer, deveria, né? Deveria respeitar a lei. Então, a lei ela tem um elemento de segurança, um elemento de estabilidade muito maior do que uma resolução. E quando você analisa o tema microgeração, o pesquisador, que é o advogado, o estudante em direito, quando analisa o tema microgeração, a primeira coisa que chama a atenção mas cadê a lei? Esse é o primeiro ponto. E cadê a lei? O que é que está previsto em lei? Na Alemanha, enfim, eu peço desculpa por falar muito da Alemanha, mas é porque eu só conheço a Alemanha bem, então eu só posso falar do que eu conheço. Tudo ou mais seria muito palpite. Mas a Alemanha em 2011, na verdade, as leis que tratam de incentivos a fontes renováveis, elas são desde a primeira de 1990. Mas, após o acidente de Fukushima, houve um consenso suprapartidário, envolvendo desde a extrema esquerda, que existe na Alemanha, a extrema direita, que existe na Alemanha também. Ou seja, desde comunista até os extremos liberais. Um verdadeiro consenso para aprovar uma lei de incentivo às fontes renováveis, com a aprovação da Feed-in Tariff. Depois essa lei foi emendada, o que começou com 2 páginas, já tem mais de 40 páginas, virou algo extremamente complexo. E que tem um estatuto mínimo, apesar de não tratar no detalhe de microgeração, não dá essa atenção especial, ela traz regras mínimas que seria bom termos no Brasil. Por quê? Porque a agência reguladora, ela não cabe a ela, está tomando decisão política, tem limitação para isso. Tem limitação. GD merece subsídio? Na minha visão, o que cabe à ANEEL é fazer análise técnica, mas não decidir se tem que ou não ter subsídio. Essa é análise política. É uma decisão política. Então, acho que é muito importante ter clareza qual é o papel do regulador. Se o regulador ele faz uma análise, identifica que é importante se haver algum tipo de subsídio, que dessa forma como está, não há um incentivo adequado, que dessa forma como está, não há incentivo adequado ao autoconsumo, que dessa forma está havendo ganho desmesurado
pelos pioneiros, mas aí direito de pioneiro também não se deve mexer, mas esse sinal deve mudar a partir de certa data. Eu acredito que cabe à ANEEL trazer esse tema à tona, porque quanto mais luz, melhor. A decisão matriz tem que partir do poder político. E o presidente ele foi muito criticado quando ele externou a posição dele sobre GD. Eu achei muito feliz a fala dele. Eu não vou comentar o mérito, não me cabe comentar o mérito do que ele falou, para um lado ou para o outro. Mas o presidente da República, ele tem que externar a opinião dele sobre isso, ele tem que externar, mas mais do que isso. A administração pública central tem que consolidar as suas visões em documentos internos do Ministério, se for o caso, propor, fazer um projeto de lei, editar medida provisória, enfim, e cada um exercer seu papel. Porque até o momento, o que há é apenas uma resolução da ANEEL. E na Procuradoria a gente sempre fala, quando vai para uma discussão lá com a diretoria, a gente fala, o melhor é uma emenda constitucional. Se não der, uma lei. Se não der, uma resolução. Se não der, um parecer da Procuradoria vai que a gente resolve. Muito bom isso, muito bom. Ótima. Vai com o que dá, né? A gente tem que saber viver, né? Exatamente. Muito bom, Luiz, muito bom mesmo. Olha, eu vou te passar mais uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você está colocando também, que está aqui nas perguntas, que é muito esse equilíbrio. Você falou que não tinha notícia boa com relação à discussão aí de consensualidade, e eu vou aproveitar para fazer esse breve comentário. Por outro lado, tem a notícia boa de que a transição merece uma atenção com a estabilidade também. A gente não pode partir de conceitos que a gente tinha e cair numa fluidez tão grande, como você falou, que cadê a lei, cadê segurança? Acho que a gente não tem maturidade, talvez, também para isso. A gente gosta muito de se comparar com outras sociedades, porque a Europa, porque a Alemanha, os Estados Unidos, etc., mas tudo é uma questão de maturidade. Eu tenho filhos jovens, adolescentes, já foram, mas 24, 21 anos, e gradualmente a maturidade vem para você poder também abrir mão, digamos, de ter a lei para tudo. Você precisa dessa maturidade que eu, nesse sentido, quero sim cumprimentar a ANEEL, porque eu acho que a gente tem um longo caminho que vem construindo uma maturidade regulatória e que vamos chegar lá para ter fluidez. Então, a má notícia também é boa, é que não vai ser feito um solavanco. E aí, até trazendo a pergunta que colocaram, como, vou até abrir também, a pergunta tem muito a ver com essa questão do equilíbrio, que eles falam, a Ana coloca para a gente aqui, como, considerando essa figura do prosumidor que a gente está discutindo, como reduzir essa assimetria de informação, que é um conceito bem regulatório, e o acesso ao regulador, e ao mesmo tempo garantir a qualidade e segurança do sistema elétrico. Extrapolando a pergunta dela, é como incentivar esse mundo novo, né, de prosumidor e que a Jerusa falou, de passo a ter responsabilidade, explodiu na minha casa, como é que eu faço? Eu agora resolvi que vou produzir minha própria energia. Com que a gente sempre vai precisar de ter, pelo menos por longo tempo, daquela segurança mesmo de que na hora não vai faltar luz, que a rede vai estar lá, que a figura de quem decidiu ser prosumidor vai assumir novas responsabilidades. Claro que você não deve ter a resposta mágica, mas qual o papel da regulação para conseguir talvez esse equilíbrio, ou procurar esse equilíbrio, pelo menos? A minha visão, Maria João, é diálogo. E nesse ponto, eu me orgulho muito da ANEEL, porque todos os diretores, e aí eu vou falar em especial do diretor-geral, o diretor-geral ele não relata processo, ele muitas vezes fica sabendo dos assuntos já quando há muitas análises, já há uma densidade interna muito grande. Mas o diretor-geral, ele tem promovido diálogos,
ele tem rodado esse Brasil, tinha, né, antes da pandemia, e tem participado de inúmeros eventos, ouvindo e debate, e esse eu acho que é o ponto-chave. Dá trabalho? Dá muito trabalho. É cansativo? É muito cansativo. Você perde muito tempo? Perde. Você ouve muita abobrinha? Ouve. Ouve muita coisa boa? Ouve. Enfim, é isso, é cansativo. É diálogo, diálogo, diálogo. Eu acredito que toda voz tem que ser ouvida, principalmente quando o jogo, a composição de forças, ela é desigual no setor elétrico. O consumidor, ele não é ainda um consumidor empoderado, não é um consumidor fortalecido, como se diz em Portugal, uma palavra que eu prefiro até. Em Portugal se fala, em vez de empoderado, se fala fortalecido. O consumidor, ele não é fortalecido politicamente, ele não se representa, não se faz representar tão bem quanto os demais agentes econômicos. Até entre os agentes econômicos, entre os grupos de pressão, há diferenças, mas eu acredito que é isso, é transparência, diálogo, consultas públicas, e eu acho que não há outra solução, para essa evolução. É essa disputa franca, aberta, que deve ocorrer no processo regulatório. E o MME também já não é de agora. O MME, eu não me lembro, isso talvez seja uma falha minha, talvez existisse, mas eu não me lembro, antes da gestão do ministro Fernando Filho, e eu posso estar errado nisso, em relação ao passado, mas antes da gestão do Fernando Filho, quando uma turma excepcional esteve no Ministério, como foi Paulo Pedrosa, Gabardo, Ricardo Brandão, enfim, uma turma de peso. O próprio MME tem feito consultas públicas, teve aquelas notas técnicas, os papers de modernização do setor elétrico. Então, eu acredito que o segredo é esse. Quer dizer, não é segredo. Eu acredito que essa é a chave para que o debate, para que o setor elétrico, a regulação, ela seja cada vez mais igualitária, cada vez mais fornecendo os incentivos corretos. E o grande objetivo de todos nós é eficiência, é lucro, obtenção de lucro com benefícios coletivos. É isso. Parece ser simples, né? Não é não, mas parece ser. Obrigada, Luiz. Olha, a gente está chegando ao fim, mas eu vou ter que passar uma última questão. Acho que a gente acabou aumentando o tema, mas tudo, de novo, é dentro sempre do tema. Eu quero também aproveitar e parabenizar, sim, eu estou no setor há muitos anos e eu acho que a gente vem vivendo um momento de muito diálogo. Custa mais, você colocou bem, demora às vezes mais para se chegar na solução, mas é mais construtivo, sem dúvida nenhuma. Sempre digo que aquilo que você concordou, dialogou, que eu chamo de regulação reflexiva, e foi o tema do meu doutorado, é mais difícil você discordar depois, quando você participou. Precisamos aprimorar? Precisamos. O processo de consulta da ANEEL precisa ser mais participativo, não de haver consulta, e aí já vai minha opinião, mas de haver a forma da interação entre a consulta e a resposta, quem decide, tem muito para melhorar, mas já melhorou muito e já existe muito, tem que parabenizar. Mas a pergunta que eu tenho aqui da Rose é uma pergunta um pouco mais de relacionamento aí dentro desse processo de democratização da regulação, de relacionamento interno da agência, entre as superintendências e a diretoria, que caminha as divisões de competência, que às vezes a gente barra numa competência da superintendência, que se entende que não vai. Como que transita isso? E aí eu me permito colocar com a própria procuradoria. Sabemos que hoje a procuradoria tem um papel importante, relevante, mas se você, e aí também fique à vontade para dizer ou não, para se pronunciar ou não, qual seria o papel, assim, essa relação interna? A procuradoria deveria sempre se pronunciar? É legítima essa questão do não seguir o procurador? Enfim, o que você acha desse relacionamento interno e dessa possibilidade de superar ou de se haver uma obrigação da superintendência não ser a última instância, digamos assim? Entendi. Prometo ser a última. Eu tenho uma visão muito tranquila e humilde sobre o assunto, Maria. A ANEEL, ela é formada
por técnicos, por especialistas em regulação com diversas formações. Alguns são engenheiros, outros economistas, tem jornalista, alguns com formação jurídica também. É psicólogo? Tem também. Tem psicólogo. Não em área de regulação, eu acho. Eu posso pesquisar. E com a vivência diária, muitos deles têm uma sensibilidade jurídica grande. Claro que, às vezes, falta precisão e a gente consegue ajustar a precisão, fazer o ajuste fino por meio do assessoramento, sem que seja necessário estar dando parecer para todo tipo de assunto, porque caso fôssemos nessa linha de que para tudo tem que ter parecer, a Procuradoria simplesmente não daria conta. Somos 16 procuradores, sendo 6 atuando diretamente no contencioso, então fazendo toda a estratégia de contencioso. Nós temos mais de 5.000 ações judiciais, é um volume muito grande. Eu vou dizer que 500 delas aí com valores superiores a 100 milhões de reais em disputa. Então, é um passivo judicial muito grande. Então, nós temos 10 procuradores para tocar a consultoria, entre eles o procurador-chefe e o subprocurador-chefe, que são sempre absorvidos por reunião. A gente redige também, mas não é factível darmos parecer em tudo. Então, o assessoramento é para tudo, parecer é para aquilo que a gente chega num ponto de inflexão, algo que precisa de um tratamento teórico, dado, como foi o caso desse parecer que Jerusa estava elogiando anteriormente, o parecer que foi liberado ontem, e então precisava de um ajuste teórico, a gente precisou fazer. Eu sou muito humilde quanto a seguirem ou não o parecer. Eu acho que é legítimo, faz parte, é científico, que se contraponha, que a diretoria se contraponha aos pareceres da Procuradoria, que as áreas se contraponham. O nosso parecer não é vinculante, eu acho muito bom que não seja, porque se fosse, a gente não precisaria nem de diretoria, mandava para a Procuradoria que eu resolvia lá mesmo. E a última coisa que eu quero na vida é esse poder de decisão. É claro que exige maturidade, a divergência exige maturidade. Eu fui criado na Faculdade de Direito com a divergência, para mim é muito natural e eu não tomo para o lado pessoal. Há pessoas que tomam. Recentemente, há pouco tempo atrás, quem acompanha viu uma opinião minha sendo, de forma deselegante, sendo atacada. Eu fico satisfeito quando a minha posição é atacada de forma deselegante, porque isso demonstra que, no mérito, a pessoa não tem condições de discutir. Eu fico muito feliz, como essa fala não é minha, né, de Margaret Thatcher. Ela dizia isso, quando o ataque é pessoal, você tem que ficar feliz, porque no argumento a pessoa já não tem mais o que argumentar. Então, eu acho muito bom, eu acho boa a divergência. Ontem, um caso da CEMIG, que eu acho que você já atuou na parte administrativa. No julgamento anterior, teve um 4-1, ótimo. Colegiado é para isso. Contrariamente ao que já foi falado, colegiado, que em algum momento aí num processo que eu não vou dizer qual foi, alguém alegou, não, pela colegialidade eu vou acompanhar o relator. Não, a colegialidade é para ter divergência. É para ter divergência. No judiciário, a divergência é toda hora. Toda hora. E ninguém sai brigando por conta disso. Isso tem que ser normal, isso tem que ser naturalizado. A gente tem que saber perder. E eu fico feliz de perder quando o argumento é sólido. Quando o argumento é bom. Poxa, a gente aqui precisa evoluir, vamos rebater esse ponto. Então, os diretores, eles têm uma sensibilidade jurídica também, claro, pela experiência. Ninguém está ali à toa na diretoria da ANEEL. A ANEEL é uma agência muito diferenciada. Apesar de possuir formação jurídica apenas Efraim, deixa eu ver aqui, mas tem... Acho que é só Efraim hoje na diretoria. Mas todos eles têm uma sensibilidade muito grande, muito grande. Então, não precisa ser formado em direito para ter essa sensibilidade jurídica do que é certo, do que é errado. Enfim, não precisa. Os que não possuem formação jurídica têm assessoramento jurídico muito bom também. Então, eu acredito que não é problema. O problema é o seguinte, é quando
claro, é desconfortável isso. A gente dá um parecer, a diretoria não segue, depois o parecer termina sendo usado contra a própria instituição no processo judicial. Isso é um ponto delicado, isso é um ponto muito delicado, me gera preocupação porque, no final das contas, eu sou advogado da ANEEL. Então, tem que evitar, tem que ter cuidado com esse tipo de situação, quando o parecer reconhece um direito e a diretoria entende que esse direito não existe. Isso é muito delicado, isso já aconteceu, inclusive, com um parecer meu. Eu dei um parecer, achei que a empresa tinha razão, e, modéstia à parte, tinha mesmo. E a diretoria estava toda errada, todos os 5, isso faz tempo, a diretoria já não está mais lá. E na judicialização pegaram o parecer, engraçado, parecer o advogado. E aí vai uma crítica, viu, Jerusa? Eu nunca vi você elogiar um parecer da procuradoria. Jerusa, tem como? E negasse o direito do cliente dela. Ela só elogia. Por pior que seja, ela elogia o procurador, o parecer quando o parecer é favorável. Não, eu já elogiei que negou o direito, mas eu ressalvei alguns pontos. Poxa, você também ficar elogiando que negou o direito do seu cliente, você está querendo, né? Sinceridade demais é suicídio, viu? Sincericídio. Adorei, Maria João, vou adotar isso assim, essa técnica. Só algumas ressalvas, nada mais. Pequenos pontos. Assim, você não concluiu isso, mas eu vou fazer só um comentário, assim, realmente, assim, eu trabalho com a ANEEL há muitos anos também e basicamente, assim, a minha atividade rotineira são os processos administrativos. E é um prazer mesmo, e eu acho que a ANEEL, ela tá anos-luz de outras agências, e eu já falei isso para você. Às vezes a gente pede, né? E muitas vezes quando a gente pede, a gente entende os argumentos do outro lado, né? Nem sempre a gente pede e fala, ai, que absurdo só, mas a gente entende os argumentos do outro lado, porque nós não somos inimigos, nós podemos ser adversários, mas não é o que você falou, ninguém está num campo de guerra, degladiando, não é isso. E a ANEEL realmente é a melhor agência hoje, né? Quem trabalha com infraestrutura sabe das dificuldades em relação às outras agências. Depois da lei das agências, você percebeu uma melhora e os outros tentando seguir o passo. Mas, assim, em termos de processo, de acesso às pessoas, de reuniões, eu já tentei fazer sustentação oral em outras agências e fui proibida. Não, os diretores não permitem isso. Então, a gente elogiando aqui, a agência reguladora como um todo, a procuradoria também, vocês são muito acessíveis, né? E eu acho que eu admiro muito, e os pareceres da procuradoria são muito bem embasados. Temos, de vez em quando, ressalvas, como disse Maria João, e alguns embates. Também, aí também fazendo coro aí com a Jerusa, não só para elogiar, mas para dizer que realmente o direito permite, né, divergências. Né? Se até a matemática, para minha surpresa, às vezes permite, que nem sempre 2 mais 2 são 4 na matemática, que eu fiquei surpresa de discutir com alguém que faz doutorado também em matemática, permite. Por isso, às vezes, você reconhece, sim, que tem um fundamento no que está dizendo ou no que está defendendo, mas que você está vendo sobre outra perspectiva, e vice-versa. Por isso, também concordo, e gostei muito do seu comentário, de que talvez não seja, primeiro, não necessário pedir sempre parecer, porque seria inviável, e aí a gente tem que pensar muito em custo de transação mesmo, né? Não vamos ficar querendo o ótimo é inimigo do bom e as coisas não andam. E também seria o poder supremo da procuradoria, no fundo ela seria a diretoria para decidir tudo, mas eu acho bem razoável que, se pedido um parecer numa questão jurídica e não for seguido, que seja justificado. Porque se existe um ponto jurídico que precisa ser ultrapassado, não dá para ser ignorado, até porque isso, no mínimo, é falta de respeito com a posição, não com a pessoa, mas com a posição. E aí, voltando um pouquinho na questão da Rose, a gente falou muito também da superintendência técnica com relação à diretoria, que eu acho que é mais ou menos o que você colocou. Existe esfera da competência técnica, existe esfera que tem que ir para a diretoria. Mas o que é um, o que é o outro, é que talvez exista alguma divergência entre o que a gente acha e o que não. Claro que a prática, né, diz que o cachimbo faz a boca torta. De tanto ser advogado, você bate até chegar onde você quer chegar. E vai evoluindo, O que a gente percebe é que a regulação tem evoluído. A gente tem muita sorte de ter bons
profissionais. Eu conheço, dei aula para alguns da ANEEL, tive oportunidade, e são todos muito bons profissionais. O que a gente tem, às vezes, é divergência mesmo do ponto de vista. O direito permite isso, né, Luiz? Eu acho que esse é o ponto. Jerusa, eu não sei se você quer esgotar mais o Luiz, acho que a gente não tem mais tempo, sinceramente, mas vou te passar aqui umas palavras finais para o próprio Luiz e depois vou encerrar pedindo desculpa àqueles que eu não pude eventualmente passar a questão e prometo encaminhar depois. Eu só tenho a agradecer aqui ao Luiz pela excelente palestra, excelente debate. É sempre um prazer, né? A gente só faltou ter o café e o bolo aqui para a gente continuar horas e horas faltou a parte boa daqueles velhos encontros. Falando de regulação e que eu acho que é um tema que isso é uma característica que eu vejo assim nós advogados que trabalham no setor elétrico, né? Existe uma paixão também, né? Nós somos apaixonados pelo setor, por regulação. Então eu tenho só agradecer ao Luiz, agradecer você, Maria João, e também você vê, vão falar que eu sou puxa-saco, né, Luiz? Falar que eu puxei o saco da Procuradoria, agora eu vou puxar o saco da Maria João, né? A comissão da OAB tem ganhado muito com essa gestão que a Maria João está realmente se empenhando em fazer reuniões e manter, e sempre com esse olhar no futuro. Eu fiquei muito feliz quando a gente decidiu fazer esse webinar por isso, olhando o futuro, porque a gente vem nesse período de desgaste, de pandemia, só falando de Covid, de conta Covid, desequilíbrio. Então, assim, olhar para o futuro é realmente esperançoso nesse momento, né? E é isso, só tenho a agradecer e parabenizar aí a palestra. Obrigada, viu, Luiz? A honra é totalmente minha, da Procuradoria, de ter essa oportunidade de fazer um debate mais acadêmico, mais crítico. Maria eu sou já admirador de longa data, ainda não a conheço pessoalmente, infelizmente por conta da pandemia. Jerusa já conheço aí de alguns carnavais, já acho que desde 2009, né, Jerusa? Já há um certo tempo. Então, eu fico muito feliz com o debate. Parabéns à OAB São Paulo, à Comissão de Energia. A Procuradoria está aberta para outros eventos, inclusive, como pediria para ser informado dos outros webinários, para a gente circular entre os colegas. Eu acho que é importante o advogado público ter a consciência e ter presente que é advogado. Advogado público é advogado. Nós somos advogados públicos, eu sou filiado à OAB Pernambuco, todos os procuradores são, mas a gente tem pouca prática de estar presente na OAB. Então, a pandemia ela nos trouxe essa grande oportunidade de participarmos de eventos independentemente do lugar, e eu só tenho a agradecer e desejo que a gente olhe mais para o futuro e com segurança jurídica e aplicar a segurança jurídica para o passado, para a gente não precisar estar sempre revendo o passado. Eu acho que essa é uma grande preocupação e vamos trabalhar todos nesse sentido. Bom, gente, eu que quero agradecer, primeiro aí os agradecimentos à comissão, mas é um trabalho coletivo mesmo. Eu confesso, quando eu aceitei o cargo, fiquei um pouco preocupada, eu nunca tinha exercido um cargo assim que exige, no fundo, essa agilidade, mas você tem que pôr a mão na massa, e eu tenho a ajuda de muita gente mesmo. E acho que, nesse sentido, a pandemia ajudou, porque às vezes era um pouco mais difícil você trazer as pessoas pessoalmente a espaço físico. Acho que a gente tem tido uma oportunidade muito boa de interagir mais. Eu conto com a ajuda sempre de todo mundo, queria muito agradecer. Eu tenho tido uma disponibilidade imensa dos profissionais todos da ANEEL, diretores, procuradores, para dar aula. Eu tenho sentido esse movimento muito forte mesmo, até ao ponto de dizer que elogiar é corajoso, porque as pessoas chamam de puxa-saco, mas não é elogio mesmo, de que a pandemia ajudou nisso, porque às vezes o que restringia não era falta de vontade, era fisicamente, às vezes até impossibilidade, né? Então, eu estou muito satisfeita, foi excelente, acho que foi um dos mais debatidos aqui. Você queria provocar, trazer reflexão, de fato conseguiu, a gente ficou querendo fazer mais perguntas, eu teria um monte de outras, mas a gente realmente não tem tempo. Mas a nossa ideia é sempre ter eventos que eu estou começando a chamar por acontecerem de manhã, cedo, assim, a cada tempo, de café com energia, porque assim a gente, pequenas gotas de parar e pensar no assunto te faz aí ter matéria para pensar para frente. Também queria aproveitar o tempo para agradecer todos que estão aqui, além dos palestrantes que estão com a gente aqui, dos participantes. Queria também avisar que hoje, mais tarde, a gente tem um evento também sobre descarbonização,
que vai ser por uma outra plataforma, mas é relacionada a um projeto muito interessante com a Universidade de Colômbia, que a Jerusa está participando também. Luiz, você sabe que eu tive a oportunidade de convidar, mas você não pôde participar dessa vez, então a gente está fazendo aí um livro, e vai ser também um debate muito ligado à evolução tecnológica e bioeconomia, acho que vai ser muito interessante. E aproveitar para deixar aberto o canal para a gente ter assuntos sempre para os cafés com energia aí. Eu só preciso de gente para me ajudar. Jerusa, muito obrigada. Você tem sido um apoio muito grande, como toda a comissão. Muito obrigada a todos. Falta agora o café, né? Porque a energia teve, está faltando café com bolo, né? Com pão de queijo, para elogiar a Minas. Eu também sou presidente da Comissão de Regulação de Minas, da OAB de Minas, e a gente pode fazer um bem bolado. Obrigada a todos e vamos encerrar por aqui. Muito obrigada, Luiz, foi excepcional. Obrigado, Maria. Obrigado, Jerusa. Obrigado a todos. Obrigada a todos.